Olá, tudo bem? Eu sou Daniela Soares e sou nutricionista clínica e ortomolecular. Sou pós-graduada em nutrição funcional, nutrição estética, nutrição materno-infantil e também sou formada em alergias e intolerâncias alimentares. Bem, o assunto de hoje é sobre como trazer aos nossos pequenos, né, às nossas crianças, uma alimentação mais saudável e equilibrada, que vai aí proporcionar não apenas mais energia, mais disposição, porque as crianças precisam realmente, mas garantir que a criança esteja se alimentando corretamente com aquilo que realmente ela precisa nessa fase da vida. Então, eu costumo brincar durante as consultas com os meus pacientes e eu sempre gosto de falar sobre fisiologia, como é que funciona o nosso corpo, quais são os nutrientes que nós precisamos para garantir que o nosso corpo receba exatamente aquilo que ele precisa todos os dias e com isso a gente tenha saúde, consiga manter o peso adequado e, claro, prevenir doenças. E que muitas das vezes são ali decorrentes de uma má nutrição. Então, assim, quando, né, eu gosto de falar desse assunto, eu digo, olha, quando a gente nasceu, né, nós não vimos dentro, não chegamos dentro de uma caixa. Então, a gente nasce sem caixa, sem embalagem, sem nota fiscal e sem manual. Então, a gente aprende a comer com a nossa mãe. E a nossa mãe aprendeu com a mãe dela, e assim por diante. Só que antigamente, 30, 50, 100 anos atrás, era bem diferente a rotina alimentar das pessoas. Então, geralmente a gente fazia o quê? Consumia uma fruta que vinha de onde? Da árvore que ficava no quintal, no jardim de casa. Então, a gente já pegava aquela fruta do pé, que estava ali 100% madura, tá? Tinha realmente nutrientes, consumia imediatamente, mais tardar no dia seguinte, né? Mas hoje o que que acontece com as nossas frutas, né? Eu acompanhei uma pesquisa, se eu não me engano, acho que foi em 2005, publicada pela Universidade de São Paulo, que dizia que laranja de supermercado aqui na cidade de São Paulo tinha 0 gramas de vitamina C. E isso por quê? Porque as frutas, elas não são aqui, né, produzidas, elas não são plantadas, né? Não é aqui pertinho, né, das nossas casas, pertinho ali do comércio onde a gente compra. Então, esse exemplo da laranja, por exemplo. Se a laranja for colhida do pé, ela é madura, o que vai acontecer? Na hora que tirar, colocar na caixa, no caminhão, transporte, trazer para vender aqui nas verdurarias, no hortifruti, no mercado, já tá podre praticamente, né? Então, o que que acontece? Essa laranja, ela é colhida ainda verde, né? Que a gente chama de vez. Então, todo o processo de formação, né? De nutrientes, de uma fruta é enquanto tá na árvore. Então, ali, através da fotossíntese, né? A fruta vai recebendo ali nutrição. Só que se por acaso eu tiro essa fruta do pé ainda verde, então é como se fosse um aborto. Não tem depois como essa árvore enviar nutrientes para essa fruta que foi retirada precocemente. Então essa fruta ela vai para a caixa, ela vai para o caminhão, ela vai para o transporte, ela vai para uma armazenagem, por exemplo, aqui em São Paulo ela vai para um Ceasa. De lá é que vai chegar ali no comerciante e depois de uma semana, talvez às vezes 2 semanas e de repente até 30 dias é que a dona de casa vai lá, compra essa laranja, por exemplo, leva para casa, põe na geladeira, deixa mais uma semana para depois consumir. Então, ou seja, vai ter o quê? A laranja, ela pode ser colhida verde, ela vai entrar em processo, na verdade, de oxidação, ou seja, ela vai começar a apodrecer. Então, ela vai receber cor, vai ficar amarelinha, vai receber sabor, que é a frutose, o açúcar da fruta, que não tem diferença de qualquer outro tipo de açúcar, é um açúcar. Também com alto índice glicêmico, também pode elevar a glicemia, né, que é o açúcar no sangue, então é um açúcar. Pode engordar, ou seja, é um açúcar, né, como qualquer outro. Mas vitaminas não tem como. Então, hoje, o que está acontecendo com a nossa alimentação? Por mais que a gente procure fazer uma alimentação bem equilibrada, bem colorida,
não é com a mesma qualidade, né, como se a gente morasse na roça, tivesse ali tudo pertinho, né, da nossa casa, como se a gente fosse ali: "Ah, vou comprar uma verdura", então vai lá, né, na verduraria, ali tem na plantação, a pessoa tira da hora, você leva para casa, faz tudo fresquinho. Hoje, infelizmente, não é assim. Então hoje, por mais que a gente tente, claro, a gente precisa, porque também precisamos da fibra desses alimentos, dos bagaços, das frutas, dos legumes, das verduras, porque isso também é importante para a nossa saúde. Porém, eu gostaria, né, até de falar que tem. Imagina então, se a gente não comesse, comendo a gente já não tem todos os nutrientes que a gente precisa. Imagine então quem não come essas fontes de alimentos vegetais. Então fica muito mais difícil para se ter saúde hoje em dia. E justamente por isso que muitas das vezes a gente é obrigado o quê? A suplementar. Né? Quantas vezes fazemos, eu peço mesmo, eu peço exames de sangue, faz parte da minha rotina, pedir exames de sangue, e quando a gente vai ver algumas dosagens, alguns marcadores de vitamina lá embaixo, quantas vezes eu escutei de pacientes, puxa, mas eu chupo laranja todo dia, por que minha vitamina C tá tão baixa? Tem gente que tem anemia e que o médico já suplementou, o nutricionista já suplementou vários tipos ali de suplementos de ferro e de repente continua com anemia, aí fala, poxa, eu como carne vermelha, mas por quê? Não ingere vitamina C, a gente vai lá, fez o exame de vitamina C e lá embaixo. E isso por quê? Infelizmente, não é muitas das vezes os alimentos que chegam à nossa mesa não tem o nome do alimento, mas não tem os nutrientes que a gente esperava, né, encontrar naquele alimento. E isso a gente não tem muito como questionar, aliás, como mudar, né? Porque moramos em cidade grande, precisamos comprar as coisas no mercado, muitas vezes até congelada. Isso faz parte da rotina de quem trabalha, tem vida corrida. Porém, como que a gente faz para dar uma melhorada, né? Como então fazer com que mesmo sem acesso ali aos alimentos que acabaram de sair da horta ou da árvore, como é que a gente pode fornecer uma alimentação mais equilibrada para os nossos filhos? Então, como eu gostaria de falar, é importante entender a fisiologia, então, do nosso corpo, porque não é assim, coloca a comida na boca, vira cocô e sai. Coloca a comida na boca, vira cocô e sai. Não, antes de virar cocô, antes da comida se transformar em fezes e ser expelida do corpo, existe um processo de absorção. Então, quando a gente coloca a comida na nossa boca, não é aqui na bochecha que ela é absorvida e nem na língua. Na língua a gente vai sentir o sabor dos alimentos. Então, muitas das vezes o alimento pode ser um alimento, sei lá, processado, né, modificado, e aí tem, ai, que delícia, mas é porque tem ali os aditivos também. E também podemos sentir o sabor também natural dos alimentos e aprender a ter prazer com o sabor natural dos alimentos. Isso é muito importante também para a nossa saúde e para as nossas escolhas. Porém, não é aqui. Então, quando a gente ingere a comida, a primeira etapa da nutrição é a mastigação. Então, é muito importante. Eu falo assim: olha, Deus fez a gente cheio de dentes na boca e não foi pra gente sorrir. Eu acho que foi também, mas não é o principal ali, de repente, né? Não é a principal função dos dentes, e sim pra gente mastigar. E quando a gente mastiga, a gente deve utilizar todos os dentes, várias vezes. Então, a comida, na hora que a gente coloca na boca, a gente tem que mastigar até virar uma massinha, até virar um purê. Só que como que as pessoas comem hoje em dia, né? Não tô com nenhum talher aqui, eu vou usar, faz de conta que tem um pratinho e essa caneta aqui é um garfo. Como é que as pessoas comem hoje em dia? Infelizmente assim, ó, falando no celular, assistindo televisão, conversando. Muitas crianças pegam ali o celular, o tablet, a mãe já dá ali, coloca o prato de comida e já coloca o celular junto para distrair a criança. Só que isso daqui é um perigo. Por que é um perigo para a nutrição? Porque a pessoa se distrai, a criança se distrai e na hora que ela tá colocando ali a comida na boca, ela não tá mastigando até aquela comida virar uma massinha. Não, ela bota na boca, ela dá 2, 3 carimbadas e já
põe para dentro, né? Eu falo assim, olha, se Deus quisesse que a gente não usasse todos os dentes, ele tinha feito a gente só com dois, um em cima, um embaixo, mais embaixo, e pronto, acabou, né? Mas não, é pra gente realmente utilizar todos os dentes. Afinal, porque depois que a gente mastiga muito bem essa comida, né? Esse bolo de comida que deveria descer já como se fosse um purê, ele vai descer aqui por onde? Pelo esôfago. O esôfago é um órgão, é um tubo que nós temos aqui, que a função dele é levar, empurrar essa comida até o estômago. E o estômago, a função dele é produzir um suco gástrico chamado pepsina ou ácido clorídrico, que vai estar aqui esperando essa comida chegar. Aliás, essa massinha chegar. Então, eu não tenho uma câmera GoPro dentro da minha boca para avisar o meu estômago. Olha, Daniela tá comendo um bife muito duro e vai precisar de bastante suco gástrico. Não, é o número de mastigadas que eu dou que faz o meu cérebro avisar o meu estômago quanto eu vou precisar de suco gástrico para aquela alimentação. Então, quanto mais mastigação, mais suco gástrico. Olha a importância de mastigar. E o que acontece quando a gente pega um copo d'água e bebe junto com a comida? Primeiro que já não vai mastigar direito sabendo que tem um copo d'água ou de suco ou de chá ou de qualquer bebida ali. O que vai acontecer? Eu tô mastigando e o meu corpo já está produzindo no meu estômago um ácido clorídrico, que é como se fosse um vinagre que vai receber aquela papa, vai fazer como se fosse uma sopinha rala, vai ficar pouco tempo no estômago e já vai liberar para o intestino, que é onde vai acontecer a verdadeira absorção dos nutrientes. Vai fazer aqui toda aquela parte que daqui a pouquinho eu vou explicar, sobre a questão da absorção, o que precisa, vai ter aqui o recebimento das enzimas, para depois é que vai virar fezes e vai embora no intestino. Então, o que acontece se eu tô aqui mastigando, eu tô produzindo, né? Só que daí eu, vou tomar aqui para desembuchar, né? E aí toma um líquido, o líquido vai, atropela a comida, rouba o suco gástrico que foi produzido durante a mastigação e desce para o intestino. A comida chega meio segundo depois. Não vai ter suco gástrico suficiente, ela vai ficar parada um tempão aqui no estômago. E a mesma coisa acontece quando eu tô comendo, mexendo no celular, ou no tablet, ou vendo televisão, ou conversando, ou distraída com alguma coisa que não seja realmente ali estar mastigando, prestando atenção na refeição, porque essa comida vai descer os pedaços grandes, então a pessoa come ali, põe na boca, já tá fazendo a montanha e leva, e aqueles pedaços grandes, goela abaixo, assim, descendo, e o que vai acontecer? Vai chegar aqui no estômago e vai ficar um tempão, e muitas das vezes, já viu quando a gente deixa panela de arroz em cima do fogão, e num dia bem quente, o que vai acontecer? Não fermenta, não azeda. Então, isso aqui vai azedar no nosso estômago, porque nós não temos um freezer aqui dentro do estômago. E aí, primeira coisa, termina de comer e fala, vontade de comer um negócio que eu não sei o que é, aí vai pro doce, né? Então, assim, por quê? Porque ainda não chegou, não foi absorvido. Ou acaba comendo mais do que precisa, vai lá e repete, ou então nem repete, mas dá aquele desconforto, sabe? Às vezes queimação, começa a dar o quê? Refluxo e gastrite, esofagite. Então, ou seja, é melhor comer menor quantidade de comida, só que bem mastigadinha, sem líquido junto, do que o prato bem cheio, mas ali comido às pressas, de qualquer forma. Então, e eu costumo dizer também outra coisa. O Senhor Jesus, a Bíblia cita alguns momentos, alguns exemplos assim, de como que era a relação dele com o momento da alimentação. Então, nós sabemos que os fariseus criticavam o Senhor Jesus porque ele se alimentava junto com os pecadores. Ele comia com os discípulos, ele se ofereceu para jantar na casa de Zaqueu. Então, o Senhor Jesus, com toda a sua honra, a sua glória, né, com a sua rotina, que a gente sabe que devia ser bastante corrida, né? Só que mesmo assim ele tirava tempo para se alimentar.
Então, nós também temos que ter esse tempo para se alimentar. E em casa, gente, a criança, principalmente a criança já novinha, ela vai sempre se basear pelos exemplos. Então, muitas das vezes, a mãe fala uma coisa para a criança, mas a criança ela vai imitar aquilo que a mãe faz, não o que a mãe diz para fazer apenas. Então, é muito importante que as crianças elas participem em família das refeições. Muitas das vezes eu atendo a paciente que chega e fala: ai, meu filho tem seletividade alimentar, tem dificuldade, não come isso, não come aquilo. E aí a gente vai perguntando, vai conversando com os pais e descobre que a criança sempre come antes da mãe, né? Ou come num lugar separado, quem dá a alimentação é outra pessoa da família e a criança come ali sozinha, ou então bota a criança para comer com tablet, com celular, com a televisão, mas não tem aquela rotina de sentar com alguém da família, comer ali na frente, sabe? Aquele processo de fazer a oração para se alimentar. Então, isso é muito importante, sabe? Colocar a criança para comer na mesa, para que a criança também veja o que os pais comem. Então, isso também é muito importante. E os pais devem também, né, claro, liderar pelo exemplo. Então, os pais, não adianta nada exigir que a criança coma brócolis, que a criança coma salada, e às vezes o pai só quer comer ali fritura, né, a mãe também. Então, e é o que o nosso corpo precisa. Então, a gente precisa comer o que a gente precisa, né? Eu falo assim, quem tem cachorrinho, então, quem tem um cãozinho em casa, um cachorrinho, um gatinho, geralmente tem a ração ou tem a comidinha desse bichinho. Mas o bichinho não quer, o bichinho quer comer comida, o bichinho quer comer pão, o bichinho quer comer macarrão, né? E aí você fala, não, vai comer a sua comida. Por quê? Porque é o que o bichinho precisa, não o que ele quer. E a gente tem que falar isso também. Olha, eu tenho que comer aquilo que eu preciso, não somente o que eu quero. E como a gente, né, tem aqui hoje, eu teria muitas coisas para falar, porque a nossa alimentação é bem complexa, mas é muito importante entender, antes do que escolher para comer, essa importância da mastigação. Então, assim, minha sugestão, vai preparar os alimentos, né? Quando sentar na mesa para comer, primeira coisa, né? Agradeça a Deus por esse privilégio de poder se alimentar, né? Pelo alimento que está chegando aqui, que chegou até a mesa. E convide o Senhor Jesus para fazer parte das suas refeições. E ensine também os seus filhos a fazer isso. Porque é um momento que o Senhor Jesus gostava de sentar com as pessoas, ele gostava de participar. Então, quando nós fazemos isso, é um momento também de comunhão com Deus, né? Então, nós convidamos o Senhor Jesus para fazer parte da nossa refeição e tirar dali televisão, tirar celular, tirar tablet, né? Qualquer coisa que possa nos distrair e prestar atenção na alimentação. E essa questão da mastigação, existe uma técnica que ajuda muito, que é assim, ó, coloca a comida na boca, solta o talher. Mastiga de 30 a 40 vezes, ou seja, tenha certeza que aquele punhado que foi colocado na boca já está bem mastigadinho, como se fosse uma massinha, e então engula e toque no talher depois disso. Coloca a comida na boca, solta o talher, mastiga bastante, engole e pega no talher de novo. Parece que é uma coisa muito complicada, né? Assim, eu não tenho tempo para fazer isso não, minha vida é muito corrida e não sei o que, não sei o que. Olha, é melhor arrumar tempo para a saúde do que depois ter que arrumar tempo para a doença. Então, vale a pena, tá? É só fazer isso que já vai ajudar muito. Então, a gente tem casos de pacientes que sofriam com refluxo, que tinham gastrite de repetição e que aprenderam a mastigar bem, não tomar líquido junto com a comida e que nunca mais tiveram esses problemas digestivos. Isso também vai ajudar, vai auxiliar no bom funcionamento do intestino, tá? E o intestino é o nosso segundo cérebro. A partir do momento que a comida ela foi bem mastigadinha, ela foi empurrada aqui pelo esôfago, ela chegou no estômago, ela vai ficar pouco tempo no estômago e ela vai descer para o intestino. Nós temos aqui na nossa barriga
o que nós chamamos de segundo cérebro. Então, o intestino, ele é como se fosse uma mangueira bem grandona, toda enrolada, que vive em constante contração. Vai para frente, vai para trás, vai para baixo, para frente, para trás, para baixo. Isso mesmo quando a gente está dormindo. E nós dividimos o intestino em 3 partes. A primeira parte, que eu gosto de chamar, né, a gente chama também de intestino delgado, é ali que acontece a absorção dos nutrientes. Então, é ali, chegou ali, é ali que o que chegou de alimento vai precisar primeiro ir para a célula, para depois o que sobrou, o alimento que sobrou, ser liberado, vai descer para a segunda parte do intestino, que é o intestino grosso, que é onde a comida se torna fezes, e aí depois é que vai para o colo e para o reto, onde fica ali juntando com água, e aí é onde fica esperando o momento de ser eliminado do corpo, tá? Então, aqui no delgado, que é a primeira parte do intestino, eu costumo dizer que nós temos um guardinha que mora aí, o metabolismo. Eu gosto até de desenhar, eu faço um bonequinho assim, coloco como se fosse um chapéu, uma cara brava, uma sobrancelha assim emendada, uma cara de mal, e eu falo que ele vive segurando uma prancheta e anotando ali, ticando com uma caneta todos os nutrientes que a gente precisa, se já chegou, se não chegou ainda, e o que chegou, o que tem que fazer para poder absorver. Então, assim, todos os alimentos, eles são divididos em ou carboidrato, ou proteína, ou gordura. Então, todos os alimentos, ou é uma fonte de carboidrato, ou é uma fonte de proteína, ou é uma fonte de gordura. Claro que tem alimentos que vai ter, por exemplo, a mussarela. O queijo mussarela, ele tem gordura, porque é um queijo com bastante gordura, e tem a proteína também, né? Carboidrato, ele já é baixinho em carboidrato. Então, a gente tem que olhar o que ele tem mais e falar, olha, esse alimento é uma fonte de gordura, ou esse alimento é uma fonte de proteína, como é o caso, por exemplo, dos ovos. Então, se nós contarmos em 2 ovos, nós temos 12 gramas de proteína, um ovo grande tem mais ou menos, em média, 6 gramas de proteína, ele vai ter ali um pouquinho de gordura boa, que seria da gema, e praticamente nada de carboidrato. Então, dizemos que o ovo é uma fonte de proteína. Então, assim, carboidrato, então, pode ser pães, todo tipo de pão, pão com glúten, pão sem glúten, tapioca, cuscuz, batata doce, fruta, aveia, tipos de farinhas, arroz. Nós dizemos que são carboidratos, são os alimentos que nos trazem energia e que quando chegam aqui na primeira parte do intestino, precisam de insulina. Insulina é como se fosse uma enzima produzindo um hormônio produzido pelo pâncreas, que fica aqui. Então, chegou um alimento, por exemplo, de manhã a pessoa come um pão, ou um cuscuz, ou um pedaço de batata. Então, chegou aqui, antes dessa batata virar cocô, o guardinha vai passar um rádio para o pâncreas e vai dizer que apenas escuta, olha, acabou de chegar 10 gramas de carboidrato. E aí, o que o pâncreas tem que fazer? Ele vai liberar esse líquido chamado insulina para vir aqui, pegar esse açúcar que está nesse pão, colocar na célula, é o momento que a gente vai ter energia para depois liberar para sair do corpo. E a mesma coisa acontece, por exemplo, se a gente colocou junto com esse pão 2 ovos, um exemplo, proteína. Só que a proteína, ela não precisa de nenhuma enzima para ser absorvida, mas a gordura que está ali na gema do ovo precisa. Então, o que esse guardinha que é o metabolismo faz? Ele vai passar um rádio para a vesícula, que está desse lado aqui, é um órgão que fica pertinho do fígado. O fígado, ele usa o colesterol ruim, que é o LDL do nosso corpo, que é a gordurinha que nós temos no corpo, que vem dos alimentos, e aí ele pega esse colesterol, ele vai fabricar um detergente verde escuro bem amargo chamado bile, e ele guarda esse detergente na vesícula.
E para que serve esse detergente? Toda vez que a gente ingere gordura, seja gordura boa, seja gordura ruim, seja a gordura de uma fritura, seja a gordura da gema do ovo, seja a gordura do abacate, seja a gordura de uma castanha, seja a gordura do azeite de oliva que se coloca na salada, seja a gordura que foi de repente usada para fazer uma refoga, por exemplo. Então, o que a vesícula vai fazer? Vai liberar essa enzima, vai liberar essa bile para ela pegar essa gordura, colocar na célula, nos dá energia para depois liberar aquele alimento. Porém, quando uma pessoa ela ingere bastante fibra, ela come fibra na refeição, onde também tinha gordura, o que acontece com essa bile suja de gordura? Essa bile, ela gruda na fibra e ela vai embora no intestino. A vesícula fica limpinha e avisa o fígado, olha, acabou a minha bile. O fígado vai usar o colesterol que está no estoque, vai fabricar nova bile e colocar na vesícula. Com isso, a pessoa que come fibra, sempre o colesterol dela vai estar normal. Agora, por outro lado, o que acontece se essa criança ou se esse adulto come gordura, mas não come fibra na mesma refeição? Lembra que eu disse que quando comeu a gordura chegou aqui no intestino, o guardinha, que é o nosso metabolismo, mas passou um rádio para a vesícula e ela já imediatamente mandou a bile para pegar aquela gordura e botar na célula? Pois é, aquela bile volta suja e porque não tem fibra junto, o que faz? Não vai embora. Ela volta para a vesícula sujinha. E quando isso acontece de novo e vai acontecendo, com o tempo aquilo vira uma lama aqui na vesícula e depois começa a formar pedrinhas e hoje em dia não se tira mais pedra da vesícula, se tira a vesícula. E você deve conhecer alguém que já teve que tirar a vesícula, infelizmente. E o colesterol, como não usa o LDL para fabricar bile e sim vai reciclando o que tem, o colesterol se eleva. E é muito comum hoje em dia as crianças já estarem com os níveis de colesterol alto. Então, olha a importância de toda a refeição que a criança faz, o adulto também, pelo menos conter uma porção de fibras, tá? Então, essa parte fisiológica de que os alimentos, primeiro eles são metabolizados para depois eliminados, é muito importante a gente entender, porque aí fica aquela coisa, eu não gosto de comer salada, eu não gosto de comer fruta, eu só gosto de comer carne, eu só gosto de comer frango, eu só gosto de comer arroz, por exemplo, ou só macarrão. Mas tem que entender que a gente precisa dos outros nutrientes também. As fibras são como se elas fizessem a faxina. Então, imagina uma casa, né? Imagina um banheiro que tem ali um lixo e todo mundo que usa aquele banheiro joga papel sujo naquele lixo e nunca ninguém limpa aquele banheiro, ninguém nunca joga aquele lixo fora. Então, imagina isso dentro do nosso corpo. Então, olha a importância, a gente precisa comer legumes, precisa comer fibras, precisa comer o bagaço das frutas, porque é o que vai fazer a faxina. Tá bom? Então, entendemos sobre mastigação, entendemos como é que funciona o nosso corpo. E a proteína? Quando a proteína chega aqui, para onde é que a proteína vai? A proteína é o alimento do músculo e é muito importante. O que faz a gente levantar assim da cadeira não são os nossos ossos, são os nossos músculos. E os músculos são os únicos nutrientes que o corpo não estoca. Então, assim, aliás, a proteína que é a comida do músculo, é o único nutriente que o nosso corpo não estoca. Ele precisa que a gente consuma durante o dia várias vezes, né? A medicina ortomolecular, ela é oriunda da medicina tradicional chinesa e da medicina ayurvédica, que diz que a alimentação do ser humano deve ser do momento que ele acorda de manhã, que ele levanta da cama, até o momento do pôr do sol. Que aqui no Brasil ocorre por volta de 7, 7h30 da noite. Claro que vai ter uma variação na época do verão, né? Anoitece
mais tarde, mas é o horário correto da gente fazer as nossas refeições. E o bebê, o ser humano, desde quando ele era bebê, quando ele era bebezinho, ele precisava mamar a cada 3 horas. Eu, quando tive o meu filho, eu precisava dar mamar a cada 3 horas. E não adiantava, eu dava os 2 peitos de mamar. Meu filho mamava os 2 peitos. Menos de 3 horas depois já estava chorando, se esgoelando, pedindo mamar de novo. Nhé, nhé, nhé. E eu, ai, mas esse menino acabou de mamar, né? Então tem que dar mamar de novo. E não adiantava dar suquinho, não adiantava, mesmo que fosse suco 100% natural de frutas, não adiantava, ele não parava de chorar. Não adiantava dar chazinho, tinha que dar o leite materno, que é uma fonte de proteína. Quando a mãe não pode ofertar, não tem, né, por algum motivo, leite materno, então a gente prescreve um leite de fórmula. E a fórmula é também uma fonte de proteína. Já aconteceu daqui, quando a criança tem a PLV, que é a alergia à proteína do leite, a gente faz o quê? A gente prescreve um leite hidrolisado, né, uma fórmula especial. E quando a mãe não tem condições de comprar e o governo não dá, então o que a gente faz? Já aconteceu, né? Eu já tive um paciente assim que tinha que bater peito de frango cozido no liquidificador e dar para alimentar esse bebê a cada 3 horas e realmente funcionou. Então, assim como o bebê ele precisa de proteína a cada 3 horas, quando esse bebê cresce, vira adulto, ele também precisa consumir proteína em todas as refeições a cada 3 horas. Então, claro que um pouquinho antes da pandemia, né, teve um mito, o jejum intermitente, todas essas coisinhas. Aí muitas universidades começaram o quê? Realizar estudos científicos para falar, poxa, será que a gente está certo ou está errado? O que tem que fazer? Tem que comer realmente a cada 3 horas? E o que esses estudos chegaram à conclusão? Olha, não é só comer a cada 3 horas. Não adianta nada comer uma fruta, quer dizer, pode adiantar pela questão gástrica, né, questão digestiva, suco gástrico e tal, mas o que o nosso corpo realmente precisa a cada 3 horas é uma fonte, um alimento que seja fonte de proteína. E como é que a gente faz assim? Não é comer proteína demais numa refeição, porque daí também já entra em um outro quesito e em vez de fazer bem, vai fazer mal. Mas é dividir a quantidade de proteína que a gente precisa ao longo do dia. Uma criança, em média, precisa de 1 grama de proteína, 1,4 gramas de proteína por quilo de peso, dividido pelo menos em 5 refeições ao longo do dia. Então, o que seria ideal? Né, para a gente se enquadrar na nutrição ortomolecular, nós dizemos que uma refeição precisa ter café da manhã, se acordar cedo, se acordar bem cedinho, por exemplo, a criança acordou 6h30 da manhã, então café da manhã, 6h30 da manhã, tem que ter proteína nesse café da manhã, tem que ter uma fonte de carboidrato de energia, e nesse carboidrato, também tem que incluir a fibra que vai fazer a faxininha, tá? E se possível, gordura boa, melhor ainda. Depois de 3 horas, é 9h30 da manhã. Então, 9h30 da manhã, muito cedo para almoçar. Então, aqui a gente bota um lanchinho para essa criança. E o que seria saudável? Poderia, por exemplo, uma fonte de proteína, né, para a parte muscular, porque os músculos precisam de proteína, o metabolismo precisa de proteína, e uma fruta, por exemplo, mas onde a criança vai consumir o bagaço, porque vai ter ali a função de fibras, tá? E o almoço, então, por exemplo, meio-dia, o almoço, depois o lanche da tarde, por volta de 3 até 4 horas da tarde, um lanchinho da tarde, aonde também vai ter uma fonte de proteína e também uma fonte de carboidrato com fibras, e depois, por volta de 7, 7h30 da noite, no máximo, o jantar. A criança tem que dormir cedo, é muito importante. O primeiro nutriente para a saúde do ser humano é água. A criança precisa ingerir no mínimo, mas no mínimo mesmo. Se a criança tem entre 2 anos de idade e 10 anos de idade, pelo menos 1,5 litro de água por dia, todos os dias, tá? Água. Se a gente fizer um furinho aqui no nosso dedo e a gente olhar numa lâmina, num microscópio, o que a gente vai ver? Células sanguíneas, que são fabricadas pelo baço, aqui no meio da barriga. Para virar sangue e circular o nosso corpo, a gente precisa de água limpa.
Se não dermos água limpa, o nosso corpo vai usar a água que fica lá no intestino, sujinha. E aí, quando o corpo tem que usar água suja para circular o sangue, parecem manchas no corpo. Fala, ai, por que eu tô com essas manchas? Nem lembro de ter batido. Coceira, picaceira, alergias, mau humor. Então, olha a necessidade de água, tá? A gente precisa beber água. Mas tia, eu tomo café, eu tomo chá, eu tomo caldo de feijão. Vai pro cocô. Água vai pro sangue. Então, a gente precisa beber água, tá bom? Mesmo sem sede, mesmo no dia que esteja frio, tem que beber água. E essa água é ao longo do dia, da hora que levanta de manhã até no máximo 6, 6:30 da tarde. Para quê? Para não atrapalhar o sono, que também é outro nutriente. Criança precisa dormir, se é bebê até 2 anos de idade, 12 horas por noite. E se é criança, até os 17, 10 horas por noite. Hoje nós temos alguns estudos científicos falando sobre as doenças psicossomáticas, né? As doenças decorrentes do estresse, hiperatividade, e que muitas das vezes a criança passou a desenvolver isso quando tinha que dormir pouco. Então, vai dormir tarde, porque o pai chega em casa tarde, acorda muito cedo, porque a escola é muito cedo. E isso vai acabar ali influenciando no humor, no comportamento, na atenção da criança. Então, a criança tem que dormir cedo, se ela precisa acordar muito cedo, porque ela precisa completar essas horas de sono. Então, geralmente até os 17 anos, então são 10 horas por noite, são 2 ciclos de 5 horas. As primeiras 5 horas, quem dorme é o cérebro, o corpo fica trabalhando. É quando a gente engorda, a gente emagrece, a gente inflama, a gente desinflama, a gente que já passou dos 30, os cabelos ficam brancos, né? Então, assim, todas as transformações no corpo é quando o cérebro está dormindo, o corpo está trabalhando. Deu 5 horas para a criança, o cérebro acorda, começa a trabalhar, que é a hora que a criança vai sonhar, e aí o corpinho dela vai dormir e descansar. Deu 10 horas de sono, a criança acorda super bem, super tranquila, melhora a aprendizagem, a atenção, o humor, a paciência. Agora, se ela não toma água durante o dia, deixa para tomar água à noite, fica levantando de madrugada para fazer xixi, já bagunça tudo. Ou não completa essas horas de sono, primeira coisa, ela levanta, já parece que apanhou a noite inteira, parece que tomou uma surra. Acorda dolorida, mal-humorada, né? A memória fica ruim. Então, o sono também é importante, tá? Então, a minha sugestão, café da manhã tem que ter proteína, tem que ter o carboidrato com fibra, tem que ter uma gordura boa. Então, o que a gente pode ofertar para a criança no café da manhã? Então, a sugestão, pode comer um pão, entre pão francês, pão feito em casa e pão de fatia, eu prefiro o pão francês. Pão francês você compra de manhã, à noite tá duro, no dia seguinte tá amorfado. Mas, Daniela, e o glúten? O glúten é outro assunto. O glúten é uma proteína existente na farinha de trigo e que nem todo mundo vai ter uma intolerância ou uma sensibilidade ou uma alergia a essa proteína. Primeiro é necessário fazer exames, né? Claro, dependendo dos sintomas, verificar se tem ou não. Geralmente, realmente o que é perigoso, que quem não deve consumir glúten, são as crianças que são diagnosticadas como celíaca. E isso a gente já descobre no exame do pezinho assim que ela nasce, tá? Agora a questão de alergias, então, mas eu como, a mãe, a avó, a tia come glúten, a barriga enche, então já é uma outra situação. Muitas das vezes decorrentes pelo uso de antibióticos, os antibióticos que são usados às vezes para tratar uma amigdalite, que a amígdala é inflamada, uma otite, que é uma infecção de ouvido, e aí, além de matar a bactéria patogênica que está causando a infecção,
acaba matando as bactérias boas presentes no intestino, que fabricam lactase, que é uma enzima que absorve o açúcar do leite, que vão ajudar na quebra de proteínas, por exemplo, no glúten. Então é uma outra história, tá? Agora, criança saudável, o corpo tá funcionando direitinho, tem as bactérias, não tem problema nenhum ofertar para ela, oferecer o pão francês, ou pão feito em casa, ou uma crepioca, não apenas a tapioca, a farinha de tapioca tem um alto índice glicêmico, é uma farinha que eu poderia dizer muito pobre, como se fosse um isopor, a diferença é que tem mais açúcar, né? Aliás, um isopor não tem açúcar, mas se você misturar um ovo, colocar ali uma colher de sopa de farinha de goma de tapioca, mas colocar junto uma outra colher com uma farinha que seja rica em fibras, como a farinha de psyllium, que tem 7,8 gramas de fibra por colher de sopa, ou farelo de aveia, ou uma farinha de linhaça, então aí já muda a história. Você vai fazer uma crepioca. E aí, aquela, como se fosse um rapidez, né? Assim, caseiro, porque aquele lá do mercado tem conservantes, então assim, e não tem a quantidade de fibra que seria necessária. Então, se fizer a crepioca, assar ali numa frigideira antiaderente dos dois lados e colocar como recheio atum, frango, ou carne, ou queijo, um queijo branco, não tem problema, é super saudável para criança, tá? Mas assim, como opção, uma opção de proteína, de carboidrato, então pode ser o pão francês, pode ser um cuscuz, uma xícara de cuscuz, pode ser uma crepioca, pode ser um bolo de uma torta feita em casa com farinha de fibras, pode ser uma fruta, pode ser uma meia fatia de mamão papaya, por exemplo. Então, a fruta, o pão ou a crepioca são fontes de carboidrato. Tá? Agora, se a criança tá acima do peso ou tá com a glicemia um pouquinho elevada, então escolha apenas uma fonte de carboidrato. Então, ou o pão ou a fruta, né? O pão mais a crepioca, mais a fruta, mais um monte de coisa, não, tá? Não é porque é carboidrato que contém fibra, que é saudável, que deixou de ser carboidrato. É o carboidrato, uma fonte de carboidrato, uma fonte de proteína, então pode fazer ali um ovo grande ou cozido, ou feito numa frigideira antiaderente sem gordura nenhuma. O segredo é esquentar bem a frigideira, quebrar ali o ovo, colocar só o sal, que mais? Um pouquinho só de sal. Pode ofertar para crianças iogurte natural desnatado, se a criança tem um problema de colesterol, se ela está acima do peso, se não, pode ofertar um iogurte natural integral, pode bater com morango, pode usar aquelas polpas de frutas congeladas, frutas vermelhas, que são ricas em antioxidantes. A acerola, por exemplo, é rica em vitamina C, o kiwi, esses que são de polpa, porque eles são colhidos maduros do pé, geralmente em cooperativas, né, agrícolas, empresas que fabricam que fazem essas polpas congeladas, essas frutas são colhidas já maduras, então acabou de sair do pé, já são ali prensadas, congeladas e elas ainda contêm, né, as vitaminas, então isso é muito importante. E pode ele preparar para a criança, para complementar o café da manhã. São várias opções, mas é muito importante que diversificar bastante. A diversificação dos alimentos ajudam na saúde da microbiota intestinal, as bactérias boas no nosso intestino que vão prevenir doenças, tá? E também prevenir alergias e intolerâncias alimentares. Depois, no lanchinho da manhã, por exemplo, pode ser só um iogurte e uma fruta. Que mais? E o almoço? O almoço eu vou ensinar para vocês aqui rapidinho o prato saudável. Eu costumo dizer que um prato saudável, ele tem assim, ó, 4 mãos. Ele deve ser dividido em 4 partes. É como se cada mão fosse assim uma concha. E se a gente fosse pesar, seria mais ou menos 100 gramas pesadas ali na balança para menos, né? De 80 a 100 gramas. O ideal de um prato é uma concha de vegetais crus, uma concha de vegetal cozido, uma concha com proteína, que seria carne, peixe, frango, né? E uma concha
de carboidrato. Então, dividido assim seria o prato ideal. Mas por que o cru e por que o cozido? Eu não posso comer só cru, só cozido? Pode. Porém, quando puder fazer isso, dessa forma, melhor. Por que o cru? O cru funciona como a bucha na hora de lavar louça. Vai ajudar, é o que eu chamo de fibra insolúvel. Vai aumentar o volume das fezes, proporcionando uma limpeza mais completa da parede do intestino, melhorando a absorção de nutrientes. E os cozidos funcionam como se fossem o que eu chamo o detergente, né? Que são as fibras solúveis, vão ajudar no trânsito do intestino, não vai deixar entupir. A proteína para massa muscular, para força e para disposição, e o carboidrato para dar energia. Se a criança já fez exame, está com a glicemia um pouquinho alterada, está com triglicerídeos, colesterol alto ou acima do peso, a outra dica que também vai ajudar é comer primeiro os vegetais, depois a proteína e por último o carboidrato, para ela não ter um pico de glicemia. Tá? Por isso que sempre em cada refeição nunca comer só a fruta. Coma uma proteína apenas ou a proteína e a fruta. Mas por quê? Para não ter aquele pico. O que é o pico? Os pais vão me entender nesse momento. Sabe o carro manual que a gente vai dar partida? Tem que dar primeiro em primeira, para depois segunda, para depois terceira, para depois quarta, depois quinta? O que acontece se a gente der partida em terceira? Ele vai um monte de combustível de uma vez só e depois vai afogar o carro, vai ter que ficar esperando para poder dar partida. Quando a gente vai direto na fruta, ou direto no carboidrato, ou direto no doce, o que vai acontecer? O nosso pâncreas tem que mandar uma grande quantidade de insulina de uma vez e isso a gente chama de pico de glicemia. Pico de glicemia vai exigir um pico de insulina e isso a longo prazo é ruim para nossa saúde, tá? Então a mesma coisa depois no almoço e o lanchinho da tarde também sempre pelo menos uma proteína acompanhada de um carboidrato, um pão com carne, carne louca, carne desfiadinha, franguinho desfiadinho. E a minha sugestão é, sempre quando vai fazer o lanchinho, procura colocar ali pelo menos 2 folhinhas de alface, rodelas de tomate, então, e cenoura ralada crua, repolho cru também. Que mais? O inhame é um excelente legume para criança, muito bom para o sistema imunológico, para as alergias também. Então, assim, tem muita informação para passar num vídeo apenas, né? A gente fica aí correndo, não sabe o que eu escolho para falar, mas eu espero ter ajudado, né? Ter dado uma dica que é importante comer, se alimentar, fazer pelo menos essas 5 refeições, café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar, colocar uma fonte de proteína em todas elas, né? Claro, jantar e o almoço sempre deve ter ou frango, ou ovos, ou carne, ou peixe, atum em lata, mesmo sendo em lata é saudável. A melhor opção para criança é a inversão em óleo e sólido, ou seja, comprar o atum sólido em óleo, escorre o óleo numa paneira, depois pode preparar com tomate, ou preparar ali com um molho, fazer um molho para massa, para um macarrão. É saudável, tá? Para criança, fazer torta com farinhas de fibras. E o iogurte é importante para a saúde também da microbiota intestinal. E mastigar muito bem antes de engolir. Se hidratar, tomar bastante água no intervalo das refeições. À noite dormir mais cedo e tirar o celular de perto, né, da cabeça, de perto de onde dorme. Coloque sempre o celular para carregar num outro cômodo. As luzes têm que estar bem apagadas pro bom, tanto para um hormônio chamado, né, na verdade, um aminoácido chamado triptofano, que faz a indução do hormônio melatonina, que é responsável pelo crescimento, pelo desenvolvimento, e é muito importante que a criança tenha uma excelente noite de sono para que no outro dia ela possa aí esbanjar a energia, né, e com bom humor. Então, por hoje é só tudo isso. Foi um prazer aqui poder compartilhar com vocês essa informação e ensine a criança que a gente deve cuidar muito bem do nosso corpo. Ele é templo do Espírito Santo e eu sempre digo, olha, se a gente não cuidar bem do nosso corpo, onde é que a gente vai morar, né? Então, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.